Quero agradecer o convite para poder estar aqui hoje, a oportunidade, pastor Raissan aí, a gente teve um período ali de contemporâneo no NASP, o Guilherme também, que foi o primeiro contato, na verdade, né, a amizade mais longa ali, ano passado ainda, né, para poder fazer dar certo, e é muito bom poder estar aqui hoje, compartilhando um pouco do estudo da Bíblia com vocês, como o Guilherme falou, venho lá do NASP. Só por curiosidade, tem alguém aqui, por acaso, alguém que já estudou no NASP aqui? Ah, tem umas mãos aí, legal, muito bom. Então, estamos aí diretamente, hoje lá em Engenheiro Coelho, e podendo compartilhar aqui com vocês hoje. Bom, pensando um pouquinho o que poderia compartilhar de estudo, a gente começa hoje e vai até domingo à noite, né? Já até faço convite para você, para acompanhar com a gente. Aí, pensando um pouquinho em compartilhar, como o tema é diferente, pensei um pouquinho sobre o que significa ser diferente. E ao longo dessas noites, a gente vai estar estudando justamente sobre essa pergunta: o que significa ser diferente? Basicamente, cada dia, ou cada mensagem, cada tempo, falei noite, mas cada hora num horário, né? A gente vai falar sobre um tópico. Basicamente ser diferente é ser... Hoje a gente vai estudar que ser diferente é ser estrangeiro. Em cada tema a gente vai estudar uma característica diferente. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5. Ser diferente é ser estrangeiro. É ser estrangeiro. 2 Coríntios, capítulo 5. Quero ler com você até o verso 18. 2 Coríntios, capítulo 5. Aliás, a partir do verso 18 até o verso 20. Mas antes de a gente ler, eu queria te convidar a fechar os olhos, que nós vamos orar pedindo aqui a condução divina. Pode ser? Você ora comigo? Santo Deus, muito obrigado porque hoje começou o sábado, e o sábado é oportunidade, Senhor. O sábado é sobre a gente mudar o foco, é sobre a gente finalmente tirar da cabeça a tal da correria que vem na semana, e o Senhor conhece a realidade de cada um. Tem gente que está correndo aqui com estudo, tem gente que está correndo com trabalho, tem gente que está correndo com os dois, tem gente que está correndo com tudo ao mesmo tempo, tem gente que está correndo que não sabe nem dizer direito do que está correndo. Mas o sábado é o dia da gente parar de correr, desacelerar e poder pensar no Senhor. Que privilégio. Nesse momento a gente vai abrir a Tua Palavra, e é justamente desacelerado, com a cabeça mais limpa, que a gente quer estar preparado para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. A gente está num culto aqui de adoração e de celebração, a gente já cantou junto, já ouvimos louvores que nos inspiraram, a gente orou, a gente já declarou, tudo para que agora a gente pudesse ouvir Tua voz. Eu peço que nesse momento, de alguma maneira, o Senhor fale ao nosso coração, aquilo que vai começar hoje, talvez vai percorrer todo o final de semana. Eu peço que o Senhor perdoe os nossos pecados, peço que o Senhor purifique a nossa mente, para que absolutamente nada divida espaço com o Senhor. Então tira tudo, para que a gente fique vazio por completo, para ser preenchido pelo Senhor novamente. Que nesse momento, Senhor, todo som e todo barulho se cale. Que apenas a Sua presença possa ser sentida em nosso meio, que o mesmo Espírito Santo que inspirou os profetas para escrever esse livro sagrado possa falar aos nossos ouvidos, para a gente sair daqui hoje transformado pela Tua Palavra. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. 2 Coríntios capítulo 5, verso 18 ao 20. Você lê comigo? Acompanha aí. A Bíblia diz assim: Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Verso 20. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. O apóstolo Paulo, ele é inspiração para a gente. Paulo é uma inspiração para todo pastor, Paulo é uma inspiração para todo missionário, mas Paulo é uma inspiração para todo cristão, né? Como pastor, ele mostra para a gente o modelo de como, de alguma maneira, cuidar de uma igreja,
Como missionário, Paulo inspira a gente a poder servir, não importa o contexto, a situação. Mas como cristão, ele inspira a gente a ser imitador de Cristo de fato, né? Paulo é uma grande inspiração. Uma das coisas que mais me chama a atenção em Paulo, sabe o que é? É que ele entendeu que ele tinha um chamado de Deus e ele não deixou que absolutamente nada atrapalhasse ele. Você já parou para pensar que Paulo tinha uma profissão da qual a gente não sabe absolutamente nada? Absolutamente nada? Por exemplo, quê? Ah, tá bom. Quer ajuda? Quer ajuda? Não? Tranquilo? Você é um cara forte. Ah, tá bom. Então tá bom. Muito obrigado, viu? Bom, já para pensar, então, eu estava dizendo que Paulo, obrigado, ele era missionário, porém ele tinha outra profissão do qual a gente nada sabe. Por exemplo, quando uma pessoa dá uma entrevista num jornal, na televisão, geralmente aparece o GC embaixo, né? Fulano de tal e a profissão. Eu te pergunto, o que você acha que apareceria embaixo do nome de Paulo? Paulo de Tarso, virou o sobrenome dele, né? De Tarso. Então, Paulo da família Tarso. E embaixo, profissão. Qual profissão você acha que apareceria ali embaixo? Caiu do cavalo? A minha vida é uma viagem, né? Lá você vai, Paulo em seu cavalo. Quer cantar? Quer cantar? O meu filho canta de cor essa música. Ele fala, pai, canta a música do Saulo em seu cavalo. Ele fala. E aí, só que no caso, eu acredito que apareceria missionário aqui nessa brincadeira. Por quê? Porque é como a gente conhece ele. Mas Paulo não era missionário de profissão, ele tinha uma profissão. Você lembra qual era? Paulo era tendeiro. Alguns vão dizer que na verdade ele era coreiro e isso era uma das coisas que fazia era tenda. Mas Paulo trabalhava com tendas. Agora eu te pergunto, você sabe quão bom profissional Paulo era? Pergunto, Paulo fazia tendas de qualidade, sim ou não? Sim ou não? Como é que você sabe? Você já comprou? Oxe, eu não sabia dessa. Onde vocês souberam isso aí? Pergunta, Paulo entregava as tendas no prazo que o cliente pedia? Paulo respondia o WhatsApp a tempo? Não tinha WhatsApp, mas você está entendendo o que eu estou dizendo. A gente não sabe nada sobre a profissão de Paulo. Nada, nada. Talvez ele era um profissional péssimo, ninguém contratava dele. A gente não sabe. A gente não sabe. Aliás, talvez não era do melhor mesmo, porque toda hora que você ligava para ele, ele estava viajando, como missionário, não é? Paulo era tendeiro, mas ele não fez a sua história na sua profissão. Como que ele fez história? Como missionário. Cara, só aqui a gente já poderia parar e fazer toda a nossa reflexão em cima disso. Só que teria que ler o outro verso, né? O verso do Paulo como tendeiro. Ele tinha uma profissão, mas não era isso que definia ele. Na era onde o trabalho define quem nós somos, e a nossa profissão se torna a nossa identidade, Paulo não permitiu que o seu trabalho fosse identitário para ele. Porque a identidade dele era ser um missionário de Cristo. E ele entendia então que ele fabricava tendas só para pagar a conta. Aliás, você sabe que a gente só sabe que Paulo fazia tendas porque ele está argumentando que ele não pegava o dinheiro dos outros. É só isso, ele nem fala sobre o seu trabalho. A informação de que ele fabricava tendas é, como diz o outro, é en passant. Ele está argumentando com a igreja de Corinto, inclusive, dizendo, olha, eu não estou pegando o dinheiro de vocês não, eu só faço a tenda e vou embora. Eu só pego o dinheiro. Nem é uma história em si. Porque não era isso que definia Paulo. Paulo é definido pela sua missão, não pela sua profissão. Paulo é definido pelo seu chamado, não pela sua carreira. Isso para mim é grandioso. Isso para mim, para nossos tempos, já fala algo grandioso. Mas nem é sobre isso que eu quero refletir com você. Mas isso destaca a grandeza de quem era Paulo. Paulo, inclusive, não deixou que o seu chamado e a sua vocação diminuísse, apesar da perseguição do Estado. Olha só, quando a gente fala sobre ser diferente, geralmente a ideia que vem na nossa cabeça é justamente, cara, você não é igual às outras pessoas, mesmo isso não te trazendo popularidade. O problema de Paulo não era a falta de popularidade, o problema de Paulo era a prisão. O problema de Paulo era a decapitação. O problema de Paulo era a morte. Ele era perseguido pelo Estado. Mas isso não, em nenhum momento, diminuiu a vocação que ele tinha para o chamado e a entrega. A tal ponto que Paulo está preso e ele prega para o carcereiro. Paulo está sendo julgado e ele prega para o juiz. E quase todo mundo se converte. Nada para ele. Você quer saber mais? Tem um ponto que nem sempre a gente se depara. É que Paulo era tão determinado no seu chamado e vocação missionária que ele não deixou nem mesmo que a igreja o impedisse. Paulo passou a sua vida inteira ministerial correndo contra o Estado, mas tentando provar para a igreja que ele não era mais o Saulo que perseguia cristãos. Até o fim de sua vida, Paulo ainda estava dando justificativa
de que ele não era mais a mesma pessoa. Até o fim de sua vida, até os discípulos, os 12 apóstolos, os 11, depois 12 de novo, ainda tinham dúvidas sobre se de fato Paulo era tão confiável assim. A nossa igreja, ou seja, a igreja cristã atual, ela dá muito mais crédito para Paulo do que a igreja que ele estava formando. Isso não deixou, nem mesmo a dúvida dos seus irmãos de fé, deixou que ele diminuísse a sua vocação e o seu trabalho. Paulo é um exemplo para nós de missão, de vocação, de cumprir o chamado de Deus. Paulo tinha um ministério de viagens, viajava o tempo inteiro e a sua vocação pastoral era de plantador de igrejas. Aonde Paulo ia, a Bíblia fala, por exemplo, que lá Jacó, Abraão, aonde eles passavam, eles construíam um altar, não é? Paulo, aonde passava, fazia uma igreja. E quando fala que Paulo fazia uma igreja, não quer dizer que ele construiu um prédio não, tá? É pessoas que está falando. Aonde Paulo passava, ele deixava um grupo, que era a igreja cristã. Por isso que Paulo é, inclusive, como um apóstolo dos gentios. Aliás, eu não sei se você já parou para pensar, que eu e você devemos muito a Paulo pela nossa fé. Claro, Deus não depende de um ser humano. Mas tem uma conta que nem sempre a gente faz. Você já parou para pensar que eu e você somos gentios? Nós somos, no linguajar bíblico, nós somos gentios. A não ser que tenha alguém aqui que seja descendente de judeu, nós só temos o evangelho porque alguém como Paulo decidiu pregar para não-judeus. Porque Jesus tentou falar, os discípulos não entenderam. Jesus mandou uma visão para Pedro, e Pedro não entendeu ainda. Paulo foi quem puxou a fila de fato pregar o evangelho para gentios. E nós aqui na América do Sul, sabemos do evangelho muito por conta de Paulo. Nós somos gentios também. Muito nós devemos a ele. Essa vocação, esse ministério, essa missão. Paulo plantou muitas igrejas que servem de exemplo para nós ainda hoje, de inspiração. E aí o que ele fazia? Ele ia na cidade, ele plantava uma igreja, ou seja, ele formava pessoas que eram a igreja, treinava alguém para liderar essa igreja, para ser um pastor ali e ir embora. Plantar próximo. De vez em quando ele voltava para ver se estava tudo certo e ir embora. Ô, pastor Hassan, eu nem te perguntei antes, você tem mais de uma igreja para cuidar, não? Tem. Quantas igrejas você cuida? Igrejas são duas, tem mais duas igrejas, 4 igrejas, certo? No conceito de Paulo. Então, 4 igrejas para cuidar. Aí você imagina que você tem que dividir seu pastor de vez em quando, né? Agora você imagina o Paulo que tinha cuidado da igreja de Roma, de Corinto, da Galácia, de Éfeso. Imagina, outros 500. Então, Paulo ia treinando pessoas para poder deixar ali e, de alguma maneira, cuidar da igreja. E o que são as epístolas? As epístolas paulinas, portanto, são cartas que Paulo mandava para essas igrejas, para continuar à distância, remoto, via Zoom, continuar de alguma maneira acompanhando e direcionando a igreja que ele formou. Isso são as cartas. É um pastor cuidando do seu rebanho, é um pai cuidando do seu filho. Isso são as cartas de Paulo. Portanto, aqui nós encontramos conselhos, ensinos, apelos, ordenanças que são fundamentais, extremamente úteis para nós, para que a gente possa se portar como igreja também. O trecho que a gente leu é uma dessas ordenanças maravilhosas de Paulo. Eu gosto muito desse trecho, eu acho que tem muita coisa que dá para tirar dele, e quase que a gente poderia fazer uma série do final de semana inteiro, só dissecando esse trecho. E a gente vai tentar tirar em poucos minutos aqui. Nesse texto a gente encontra uma promessa, mas também um chamado. Porque esse trecho ele é sobre ministério. Ele fala sobre o ministério de Cristo e o nosso ministério. São as duas coisas que estão implícitas aqui nesse texto. É sobre isso que eu queria ver com você. Eu vou destacar 2 palavras para pegar essas 2 ideias, e aí você vai acompanhando aí no verso conforme eu for destacando, mas basicamente é o verso que a gente leu, tá bom? A primeira palavra que eu queria destacar contigo, você vai me ajudar, é a palavra que mais aparece nesse verso. Qual é a palavra que mais aparece nesse verso? Fala para mim. Passa o olho de novo aí. Qual é a palavra que mais aparece nesse verso? Ih, achei que já ia estar na ponta da língua. Qual é a palavra que mais aparece no verso que a gente leu, 18 ao 20? Reconciliação. Reconciliação. A palavra aparece 5 vezes nesse trecho, do 18 ao 20. Essa é a ênfase desse trecho. Reconciliação. Nesse trecho, Paulo está nos falando sobre um ministério de Cristo, o ministério de Jesus,
que é o ministério da reconciliação. O nosso Deus, escute, essa é uma promessa, tá? O nosso Deus é um Deus de relacionamento, e isso é grandioso. O nosso Deus é um Deus de relacionamento. Já parou para pensar nisso? Se a gente pegar um histórico, o quanto Deus quer estar perto da gente? Gênesis capítulo 3 nos deixa entender que quando Deus cria o ser humano, Ele não cria o ser humano para estar sozinho, mas Ele cria como o ser humano num local, o qual Ele visita recorrentemente. E Gênesis 3 nos dá a ideia de que talvez diariamente, Deus vinha pessoalmente até o Jardim do Éden, para se relacionar com o ser humano. E Ele não vinha em espírito, Ele não vinha uma voz do além, Ele vinha em pessoa. Gênesis 3 descreve que é possível ouvir os passos de Deus pelo jardim. Ele vem em pessoa para estar, para se relacionar com o ser humano. Só que a Bíblia fala no mesmo capítulo que a grande desgraça do pecado é que ele quebrou o nosso relacionamento com Deus. Isaías capítulo 4, verso 1 até o 3, nos fala que os nossos pecados, eles nos distanciam de Deus. Os nossos pecados criam um abismo intransponível entre nós e Deus, eles nos afastam de Deus. E esse é o problema do pecado. Eu não sei se você já fez a conta, que a grande doença do pecado não é a morte. Morte é consequência. É o salário, é o final. A doença do pecado é separação de Deus. Essa é a doença do pecado. E é por isso que o pecado mata. Porque se Deus é a fonte da vida, e o pecado nos afasta da fonte da vida, longe da vida que você tem é morte. O pecado mata porque o pecado nos afasta de Deus. Esse é o grande problema. Quando o ser humano pecou, ele fugiu de Deus, literalmente. Esse é um dos primeiros sintomas do pecado. Quando o ser humano come do fruto, primeiro os olhos se abrem, eles têm vergonha um do outro, e agora quando eles ouvem os passos de Deus no jardim, ao invés de correr para Deus, eles correm de Deus. Eles se afastam, eles fogem, eles se escondem. O pecado faz separação entre nós e Deus. Mas aí a Bíblia vai falar que no reino de pecado, Deus não pode estar pessoalmente como era no jardim. Mas você reparou que Deus continua achando formas de estar com a gente? Amós capítulo 3, verso 7 diz que Deus não faz nada sem antes revelar aos profetas. O que são os profetas? A forma que Deus encontrou de continuar em contato com a gente. Ele não pode estar aqui, mas Ele manda recado, Ele manda mensagem, Ele continua dando toque, dizendo, olha, eu estou aqui, eu estou vendo, eu estou presente, eu vou voltar. Eu te pergunto, por que Deus tem que dar satisfação para a gente do que Ele vai fazer? Deus não faz nada sem antes revelar a nós pelos profetas, diz Amós. Mas quem somos nós na fila do pão para que Deus dê satisfação para a gente do que Ele vai fazer antes de fazer? Ele não tem que pedir permissão para a gente. Ele não tem que avisar, Ele é Deus. Mas Ele escolhe avisar porque Ele quer estar em contato. Ele quer estar em comunicação constante. Depois, em Êxodo capítulo 25, verso 8, os profetas já sendo uma realidade ao longo da história, lá em Êxodo 25, verso 8, na história do Sinai, entre todas as ordenanças que Deus dá a Moisés, Deus dá um comando, Moisés desce e você vai construir um santuário para mim. E eu te pergunto, qual era o grande objetivo do santuário, quando Deus pede para Moisés construir? Êxodo 25, verso 8, e me farão um santuário para que eu possa, você conhece? Habitar no meio deles. Sabe para que é o santuário? É para Deus poder estar no meio do povo. O santuário é a forma que Deus encontrou de conseguir estar com a gente, mesmo estando num mundo onde não dá para Ele estar. Um Deus de relacionamento, um Deus de proximidade. João capítulo 1 vai dizer que essa proximidade é tão grande que chega um momento onde Deus se faz homem e agora caminha entre nós. Jesus, entre tantas coisas que a vinda de Cristo representa de surrealidade, Jesus também é uma forma de Deus estar entre a sua criatura, ainda que a criatura continue fugindo dele. Finalmente, em Apocalipse capítulo 21, verso 3, você já reparou que quando a Bíblia vai descrever o céu, a primeira característica que a Bíblia dá do céu não é a rua de ouro, não é o mar de vidro, nem a vida eterna, mas é a afirmação de que o trono de Deus estará ali, e Ele habitará no meio deles. O céu é céu, porque Deus está lá. O paraíso não é paraíso por si só, é porque Deus está lá. O nosso Deus
é um Deus de relacionamento. Quando você vai para João capítulo 14, verso 1 a 3, você tem um dos textos mais conhecidos da Bíblia. A grande promessa que a Bíblia faz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Eu te pergunto, qual é a grande promessa que esse texto apresenta? Não é a casa preparada, o quarto. Não é o ter um lugar para você. A grande promessa é o verso 3 que diz: para que, com o objetivo de, onde eu estou, você possa estar também. Sabe qual é a grande promessa que é a nossa esperança da fé, do Evangelho? É que um dia a gente vai estar com Ele de novo. O nosso Deus é um Deus de relacionamento. O problema é que a gente terminou o namoro. Quando a gente pecou, a gente divorciou. Quando a gente pecou, a gente quebrou o relacionamento. E tudo que nós fazemos hoje é uma tentativa constante de se reconectar com Deus. Aliás, isso é religião, você já deve ter ouvido isso. A palavra religião vem do latim religare, que significa reconectar, religar. Religião nada mais é do que a tentativa de restabelecer o relacionamento com Deus. Tem um quadro que é super famoso e ele sempre me causou um certo constrangimento na minha infância. É aquele quadro que tem na Capela Sistina. Aliás, a Capela Sistina, lá no Vaticano, o teto dela inteiro é um quadro, assim, com um quadro com diversos quadros. Eu não sei se é meio estranho o que eu vou falar, mas é como se fosse uma história em quadrinhos, assim. Porque, de fato, ele conta a história em quadradinhos. Então, tecnicamente, é uma história em quadrinhos, certo? Por definição. E aí você tem uma sequência de vários quadros numa folha só, que é o teto da Capela Sistina. E tem um dos quadros que é dos mais famosos, se não me falha a memória, o nome dela, eu nunca sei direito, o nome dela é Criação, se não me falha a memória. Mas você vai lembrar que é aquela cena que tem de Deus tentando tocar o dedo do ser humano, Adão, no caso. Lembra desse quadro? Você tem Deus esticando o dedo assim, e você tem Adão do outro lado, e os dois estão tentando ali naquela cena, tipo do filme ET, tentando tocar a ponta do dedo. Isso é referência para os não jovens, essa, hein? Também não é do meu tempo, não. Então, não sei se é, na verdade. Eu fiquei na dúvida agora. Então, eles estão tentando se tocar. Sabe qual é? Você já viu esse quadro? Todo mundo tem a referência, né? Se não, pesquisa aí no Google agora. Só para você entender o que eu vou falar, senão não vai fazer sentido. 2, 2, 3, foi. O que eu acho interessante desse quadro? Quando eu era criança, esse quadro sempre me causou constrangimento e consternação. Eu explico. Você já reparou que nesse quadro, claro, é só um quadro, mas já reparou que nesse quadro você tem Deus se esticando para tocar, a tal ponto que em volta de Deus você tem os anjinhos, que parece que eles estão, na verdade, segurando Deus para ele não cair daquele portal da nuvem ali. E Deus está se esticando do tipo, não sobra mais nada, ele está totalmente esticado para tocar, tentando aquele contato com o ser humano. Enquanto isso, como está Adão nesse quadro? Ele está deitado. E repara que ele está reclinado com o cotovelo assim, ó, confortavelmente, igual você fica num domingo à tarde, quando você já está assistindo o 3º filme seguido, você já não tem mais posição, deitado de lado, faz tempo, né? Deitado de lado assim, com o cotovelo, confortavelmente. E ele tem o braço esticado. Só que o braço de Adão, ele está assim, ó. Não está esticado, está dobrado. E o dedo está levemente curvado. Repara no quadro. A sensação que o quadro quer passar para você é que se Adão esticasse o dedo, o contato já aconteceria. Ele não precisava nem levantar. Bastava esticar o dedo que o contato aconteceria. E quando eu era pequeno, eu via esse quadro e ele me deixava incomodado, porque eu falava assim, rapaz, isso é uma blasfêmia. Esse quadro é uma blasfêmia. Como assim Deus se esgana para chegar e o ser humano como que desdenha do contato, deixando o dedo ali como quem diz, ó Deus, meu dedo está aqui, você quer tocar, fica à disposição, tá? Está aqui, escolha tua, se quer vir, vem, faz o teu trabalho aí. Desdenhando do contato. Isso é um absurdo, é o ser humano que tem que correr atrás de Deus. Mas aí conforme eu fui crescendo, e avaliando a minha própria vida, cheguei à conclusão que esse quadro, na verdade, ele incomoda porque ele retrata o que acontece. A nossa história de relacionamento com Deus é a história do ofensor buscando se reconciliar com o ofendido. Minto, deixa eu recomeçar aqui. O ofendido tentando se reconciliar com o ofensor. Na história do bem e do mal, nós ofendemos a Deus. Quando o ser humano comeu o fruto proibido, nós ofendemos a Deus. Deus é o ofendido nessa parte. Mas quem busca a reconciliação é Ele, não somos nós. Tudo que nós fazemos é aceitar.
Deus é o ofendido, nós somos ofensores, mas é o ofendido quem corre atrás, e é o ofensor quem se esconde. Isso foi no Éden, isso continua sendo a nossa vida. E é por isso que a palavra de Paulo aqui ela é maravilhosa, porque ele está fazendo uma promessa, ou compartilhando uma promessa. O Evangelho é uma boa notícia, e qual é a boa notícia que o Evangelho traz? É que apesar do nosso pecado, apesar da nossa culpa, e apesar da nossa ofensa, é possível a gente se reconciliar com Deus. E eu queria começar esse final de semana dizendo isso para você. Nós ofendemos a Deus, mas é possível a gente se reconciliar com Ele. É possível a gente restabelecer o contato. Mais do que a amizade, é possível a gente restaurar o casamento nosso com Deus. Eu não sei o que tem acontecido com você, e talvez você está chegando aqui hoje, nesse final de semana, naquele dia onde você não está se sentindo nem digno de estar na igreja, porque você sabe que você é ofensor. Pois eu vim te dizer hoje que Deus está de braços abertos para a reconciliação. Talvez você esteja frio na sua fé e tentando entender de fato qual é o seu papel com Deus. Ainda há tempo de reconciliação, essa é a promessa. Mas essa promessa leva a gente a um chamado. E é a segunda parte aqui da reflexão. Porque se eu entendo que eu tenho a possibilidade da reconciliação, isso traz uma responsabilidade para mim. E qual é a responsabilidade? É o que Paulo fala no texto. Compartilhe, pois, o evangelho da reconciliação. E como que ele fala isso, da mensagem de reconciliação? Como que você vai falar isso? Ele vai usar uma expressão para descrever isso. Qual é a expressão que Paulo usa para descrever o nosso chamado, o nosso ministério? A reconciliação é o ministério de Cristo. Qual é a palavra que define o nosso ministério? Verso 20, qual é a palavra? Nós somos embaixadores. Eu gosto muito dessa expressão, porque ela traz muita coisa. Nós somos embaixadores de Cristo. E eu destaco pelo menos 3 ideias para essa palavra. Raíssa, se quiser tocar, pode ir tocando, está tudo certo. Eu vou falando aqui enquanto. 3 ideias que destaco da palavra embaixadores. Primeira delas, grava aí no seu coração, porque isso aqui é o que significa ser diferente, tá bom? Embaixador, em primeiro lugar, ele é estrangeiro. O embaixador, ele é um estrangeiro. Embaixador, por definição, é alguém que pertence a um país. Ele é enviado para outro país para representar o seu país de origem. O embaixador, dando um exemplo, é um americano que vem aqui para o Brasil e ele representa os Estados Unidos mesmo estando no Brasil. Você já deve ter visto embaixadores por aí, não na rua, claro, mas você já deve ter visto uma entrevista do embaixador, uma fala do embaixador. O embaixador tem características interessantes, porque o embaixador, ele é um patriota por definição. O embaixador, ele tem tanto orgulho da sua pátria, da sua casa, da sua nação. Você já reparou que o embaixador, ele não faz questão de mostrar que ele é um nativo do lugar que ele está? Ele faz questão de mostrar que ele não é dali. Você já reparou que o embaixador, não sei se você já viu algum falando, a pessoa fica 30 anos no Brasil, e ele continua falando com o sotaque da terra de onde ele vem. E ele faz questão de destacar o sotaque. Ele faz questão de não mudar isso. Aonde o embaixador vai, geralmente ele tem na lapela um broche com a bandeirinha do seu país de origem. E se em algum momento o embaixador está morando aqui há 40 anos, se em algum momento esse país faz alguma coisa contra o país dele, ele é o primeiro a se levantar e criticar o país que abrigou ele por 40 anos. Porque o embaixador sabe que ele é estrangeiro, não importa quanto tempo passe, o embaixador sabe que ele não pertence àquele lugar. Se nós somos embaixadores de Cristo, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que nós não somos daqui. E esse é o grande desafio que a gente vive na fé atual, porque cada vez mais a gente tenta parecer com um nativo. Quero dizer para você, você não é nativo, você é estrangeiro. Não esconda o seu sotaque. Você não é daqui. O grande problema é que a gente passa a vida inteira na cultura que nós estamos vivendo,
E a gente tenta cada vez mais parecer como alguém natural dessa cultura. Mas por quê? Nós não somos daqui. Eu entendo da Bíblia, eu conheço de Deus, eu conheço das verdades bíblicas, mas eu tenho que falar igual as outras pessoas. As pessoas não falam disso. Eu vou falar do que as outras pessoas falam, eu vou rir do que as pessoas riem, eu vou assistir o que as pessoas assistem, eu vou ouvir o que as pessoas ouvem, eu vou nos lugares que as pessoas vão. Você não é daqui. Você não é daqui. Você não tem que se acostumar com a comida daqui. Não de Minas, tá? Eu sei que a culinária mineira é muito preciosa. Não me entenda mal. Você não tem que se acostumar com o linguajar daqui. Você não tem que se acostumar com o entretenimento daqui. Você não tem que se acostumar com as amizades daqui. Você não tem que se acostumar com os valores daqui. Você está no mundo, mas você não é do mundo. Ser diferente é lembrar que a gente não é diferente por acaso. A gente é diferente porque a gente é de outro lugar. Na verdade, nós não estamos fazendo coisas estranhas. Nós estamos preservando a nossa cultura original. Eu não sei se alguém aqui já teve a oportunidade ou passou pela situação de viver fora do Brasil ou em outro país por algum tempo. Não estou falando de turismo por 1, 2 semanas. Estou dizendo de talvez passar 2, 3 meses, talvez 1 ano, mais. Talvez tenha alguém aqui que passou por essa situação. Se você passou por essa situação, você vai entender. Porque você sabe qual é a pessoa mais patriota no Brasil? Ou que mais ama a sua nação? É aquela que saiu do país. Porque é quando você sai do país que você descobre que você não pertence a outros lugares, não importa quanto tempo passa. Quem já saiu do país pode dizer se eu estou errado. Os outros países podem ter coisas maravilhosas, muito melhores do que a nossa, inclusive. Tem países que têm culinária melhor, tem países que têm dinheiro melhor. Ixi, tem dinheiro melhor, tem vários, né? Tem países que têm oportunidades melhores. Mas tem uma hora que a gente volta. Sabe por quê? Porque a gente é daqui. Só por isso. Só por isso. E às vezes quem viaja bastante, às vezes você vai para um outro país que tem condições de vida inferiores a nós. Aí você fala, gente, por que essa pessoa não sai daqui? Sabe por que ela não sai dali? Porque ela é de lá. Lá é a casa dela. Não deixe que o tempo fora de casa te faça se acostumar com outra cultura. Não importa quanto tempo passe, você tem que torcer para a seleção da tua casa. Não muda. Você não muda a bandeira. Você não muda o passaporte. Ainda que você tenha outro. O original continua. Nós somos cristãos. A nossa pátria não é aqui. A nossa pátria é celestial. O que o mundo carece é de gente com sotaque do céu. É de gente que preserva a cultura e as festividades do calendário celestial. É gente que preserva os valores e os princípios e a maneira de cumprimentar o outro do céu, não daqui. Por que você quer ser igual? Por que você quer parecer com a pátria que não é sua? Nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos extraterrestres. Nós não somos dessa terra. Aliás, vale considerar ainda que Jesus promete solução para esse mundo, não é? Mas a solução que Ele promete não são dias melhores. Ele não promete que através da sua igreja Ele vai revolucionar o mundo. O que Ele promete é, através da sua igreja, Ele vai tirar as pessoas do mundo. E a solução que o Deus Criador vê para esse mundo qual é? Colocar fogo e fazer de novo. Por que você quer parecer com um mundo que vai queimar? Por quê? Nós somos diferentes porque nós somos estrangeiros. A segunda ideia do embaixador é que o embaixador é um trabalho vitalício. Não sei se você sabe disso. O diplomata ele não tem aposentadoria. É para a vida inteira. É um trabalho de vida. Existem trabalhos que você vai para a sua empresa, você cumpre o seu papel, terminou o horário de serviço, você desliga o computador, tranca a porta e deixa o profissional lá dentro. Vai para casa. Manhã seguinte você volta, abre a porta, está lá o profissional, você veste ele de novo e trabalha. Com Cristo não é assim. A fé não é uma coisa que você deixa no trabalho ou deixa na igreja e visita uma vez por semana. A fé não desliga quando você entra no elevador, ela continua válida. Nós somos embaixadores de Cristo o tempo todo, inclusive quando a gente chega em casa.
Não dá para desligar. É constante. A gente costuma encarar a nossa vida como se ela fosse um pequeno armário. A vida é um armário, um gaveteiro assim, ó. E ele tem várias gavetas. E aí você abre gaveta. Gaveta do trabalho, realiza as coisas, fecha a gaveta para poder abrir a gaveta da família. Brinca com os filhos, fecha a gaveta para poder abrir a gaveta dos estudos. Cumpre as suas coisas dos estudos, fecha a gaveta para poder abrir a gaveta do lazer, dos sonhos, da viagem. E sabe qual é o grande risco que a gente corre? É de transformar a nossa fé numa gaveta, que você abre no sábado, fecha no pôr do sol. É o famoso adventista no sétimo dia, não do sétimo dia. Deixa eu te falar, vida espiritual não é uma gaveta da vida, vida espiritual é o armário nessa metáfora. A nossa vida é espiritual, e aí eu tenho trabalho durante a fé, aí eu tenho a família durante a fé, aí eu tenho o estudo durante a fé, mas tudo é fé. A fé não pode desligar. Não, pastor, mas isso aqui é tema de estudo, isso aqui é tema de faculdade, não tem nada a ver com a questão de igreja. Não dá para separar. Vida é espiritual. A vida não tem uma espiritual, a vida é espiritual. A fé faz parte de tudo. Não dá para desligar. A gente é fiel o tempo todo. Não dá para mudar as coisas. Não dá para você ser cristão e na rede social você ser um outro personagem. Não dá para você ser embaixador de Cristo na igreja e no trabalho, o pessoal nem saber que você crê num Cristo. Que tipo de embaixador é esse? Não dá para desligar. É com a nossa vida que a gente testemunha. É com a nossa vida que a gente fala de Cristo. Tem aquela velha frase que diz: a sua vida pode ser a única Bíblia que as pessoas vão ler. Ela já é batida, mas é verdade. A sua vida é testemunha do Cristo. O embaixador, ele é aquilo, ele não se torna, não desliga. Você pode estar no mercado, você pode estar no trabalho, você pode estar no elevador, continua sendo fiel. Continua sendo Cristo. Aliás, o que já me leva à terceira e última ideia aqui para terminar, é que o embaixador, ele é um representante. E entenda, toda vez que você, cristão, abre a boca para falar, você não fala apenas em seu nome, mas você representa o nome de Cristo. Então a minha pergunta é: que tipo de Cristo você tem representado? Porque queira você ou não, as suas palavras testemunham do Deus que você adora. Esteja você intencionalmente testemunhando ou não, você está testificando. Então eu te pergunto, que testemunho você tem dado? Repito, a pergunta não é se você tem testemunhado, a pergunta é que testemunho você tem dado. Porque quando você abre a boca, você representa Cristo. As pessoas te observam muito mais do que você pensa. Hoje mesmo, a gente estava vindo aqui para Governador Valadares, fizemos a escala em Belo Horizonte. Aí você, Daniel, Marla, aplica para vocês também. A gente chegou no aeroporto. Quando a gente chegou no avião, a gente se cruzou. O Daniel achou que eu era testemunha de Jeová. Depois eu conto essa história. Conto essa história no sábado à noite, quem quiser aí, ó, só para guardar a audiência. Mas foi boa, eu gostei dessa. Não da comparação, mas gostei da brincadeira. Aí quando a gente parou em Governador Valadares, em Belo Horizonte, no aeroporto, quando a gente estava esperando o próximo voo, a gente estava ali aguardando, esperou mais ou menos uma hora, né? E a gente estava conversando ali, se encontrou, estamos indo para o mesmo lugar, tal, estavam conversando, eu aqui, eles lá, sentar na cadeira no intervalo. E assim foi, a gente esperou. Aí chegou a hora de entrar no avião. Entrei no avião para cá agora, sentei do lado de um rapaz, abri meu computador, comecei a digitar algumas coisas aqui finais. Aí ele parou e falou assim: com licença, você é palestrante, alguma coisa assim? Eu falei: por quê? Eu vi você conversando lá no aeroporto, você estava conversando com outro lá no aeroporto, e eu vi que vocês estavam falando alguma coisa sobre algum evento, coisa assim. Vocês são palestrantes? Eu falei: não, eu sou pastor, e nós três no caso, né, vamos participar de um evento e tal. A gente está indo para o mesmo lugar. Ele falou: porque eu sou palestrante de educação e tal. E aí começou a falar, e a gente conversou, daí eu compartilhei um pouco como ele falou que está conhecendo a universidade, já falei: vai lá conhecer o NASP também. Tem coisa interessante para você ver lá também e tal. Mas olha que interessante, ele estava observando a gente o tempo todo. Acho que você já deve estar acostumado, Daniel. Estava sendo observado o tempo todo. As pessoas olham. Imagina se nesse meio tempo que eu estou no aeroporto, eu estou desligado a chavinha do pastor. Eu estou ali, sei lá, vendo alguma coisa que não tem nada a ver, estou com algum comportamento. Eu chego no atendente do aeroporto e digo, porque o voo atrasou. Aí eu chego no atendente, que absurdo é esse? Como que está atrasado? Isso é falta de respeito. Eu estou testemunhando o tempo todo. As pessoas estão vendo. E aquilo que eu faço
eu continuo sendo representante de Cristo constantemente. Ainda que você não queira, você está testemunhando. Então eu pergunto de novo. A pergunta não é qual testemunho, se você tem testemunhado, não. A pergunta é qual testemunho você tem dado. Porque você é representante de Cristo. Portanto, a partir da sua vida, a partir do seu exemplo, a pergunta é qual Cristo as pessoas têm conhecido. As pessoas verão Jesus através de mim. Ser diferente, querida igreja, não é um fardo. Ser diferente não é um problema com o qual a gente tem que lidar. Ser diferente é o privilégio daqueles que sabem que possuem algo superior. Se você quer ser igual, é porque você ainda não entendeu a grandeza do Cristo que você conhece. Se você quer ser só mais um, você não entendeu que Cristo não é mais um. Ser diferente é o privilégio de quem entendeu que possui algo superior. Você não é daqui. Nós somos estrangeiros. Portanto, o grande apelo de hoje é: não perca a saudade de casa. Não perca a saudade de casa. Não deixe que o passar do tempo faça você se acostumar com o que é aqui. Lembra que a casa que a gente ainda não conhece, ela é inimaginável. E nesse final de semana, a gente precisa resgatar a saudade de casa. É só quem sabe que não é daqui e que está indo para outro lugar que vive diferente. A gente vai fazer uma oração para terminar. E eu convido você a, nessa oração, de alguma maneira, pensar sobre isso. De onde você vem? Para onde você vai? Pelo que você luta? Pelas coisas que passarão ou pelas coisas que subirão? Pelo que você vive? Por aquilo que é daqui ou por aquilo que é do porvir? Pelas coisas normais ou pelas coisas extraordinárias? Você não é daqui. Vamos orar? Santo Deus, obrigado porque em Ti nós conhecemos algo superior. Em Ti nós conhecemos algo que vai além da nossa capacidade de imaginação. Porque talvez a melhor expressão que a Bíblia usa para descrever o que o Senhor tem para nós é quando diz que nem olhos viram, nem a mente conseguiu imaginar, nem os ouvidos conseguiram ouvir aquilo que o Senhor tem preparado para nós. O que o Senhor pode fazer, nós não temos capacidade de pensar, de projetar, de imaginar. Portanto, por favor, nos dê a inconformidade, a inquietação e a saudade de quem sabe que ainda não chegou em casa. Não deixe a gente se acostumar com aqui e com agora. A gente ainda vai pensar bastante sobre isso esse final de semana. Mas nos ajuda a sermos diferentes, não porque a gente fala alguma coisa decorada, ou porque a gente segue algum rito, não, é muito mais que isso. Nos ajuda a sermos diferentes meramente porque a gente busca coisas diferentes. Nos ajuda a sermos diferentes porque nós temos um objetivo, um sonho, uma promessa diferente. Nos ajuda a sermos diferentes porque nós viemos de um lugar diferente. Nos ajuda a sermos diferentes porque seguimos um Deus diferente. Obrigado por nos dar a graça do Teu conhecimento. Obrigado por nos dar a maravilha do relacionamento contigo. Obrigado porque mesmo sendo falhos e imperfeitos, o Senhor nos dá a oportunidade de nos reconciliarmos contigo. Pois nos ajuda então a estarmos tão ligados ao Senhor, tão conectados com o Senhor, a ponto de parecermos com o Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.
partir das 9 horas, temos a Escola Sabatina Jovem, um culto divino às 10. Estaremos todos aqui esperando por você e por sua família. Uma boa noite e até amanhã.